Olá! Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o polêmico neurotransmissor canabidiol. E para entender melhor sobre o assunto, a Beatriz irá falar um pouco mais sobre o que é neurotransmissor. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas que estimulam a comunicação interneuronal por meio de uma sinapse química. Esses neurotransmissores geralmente vão estar localizados no terminal axônico de cada neurônio. E como ocorre a liberação dessas substâncias? Bom, o impulso nervoso e o potencial de ação ele vai chegar à membrana pré-sináptica, despolarizando essa membrana. Portanto, os canais de cálcio serão abertos, entrando mais cálcio dentro da célula. Esse cálcio vai se ligar aos sítios de liberação e esse sítio de liberação vai indicar, portanto, a necessidade de liberar neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele vai ser, então, liberado da membrana pré-sináptica para a fenda sináptica. Na fenda, ele vai seguir em direção à membrana pós-sináptica e essa interação neurotransmissor e membrana pós-sináptica vai se dar devido à presença de receptores proteicos que são altamente específicos. As moléculas receptoras elas vão possuir características ionóforas e características de ligação, componentes de ligação e componentes ionóforos. Os componentes de ligação vão ser aqueles que se exteriorizam pela membrana pós-sináptica, vai ser o local onde o neurotransmissor propriamente se liga da fenda sináptica à membrana pós-sináptica. O componente ionóforo vai ser aquele que atravessa a membrana até alcançar o interior do neurônio. Os componentes ionóforos podem ser de dois tipos, canais iônicos ou ativadores de segundo mensageiro. Os canais iônicos podem ser tanto catiônicos quanto aniônicos e a diferença vai ser o tipo de íon que eles vão atrair. Por exemplo, o canal catiônico ele vai estar revestido negativamente e vai atrair moléculas positivas, de carga positiva. São canais que se abrem a íons específicos, que no caso do catiônico vão ser canais de sódio, podendo também entrar potássio e cálcio. Já os canais aniônicos são canais revestidos positivamente, que vão atrair moléculas carregadas negativamente. E aí, geralmente serão íons cloreto. É importante a gente frisar que neurotransmissores que abrem canais catiônicos são geralmente neurotransmissores excitatórios. Já os neurotransmissores que vão abrir canais aniônicos, eles vão ser neurotransmissores inibitórios. Canais iônicos se fecham rapidamente após a passagem do neurotransmissor e quando comparados aos ativadores de segundo mensageiro, essa é uma diferença que dá para ser observada. Os ativadores de segundo mensageiro vão ser moléculas que adentram para o interior da célula, podem caminhar ali livremente pelo citoplasma, ativando substâncias intracelulares que podem aumentar ou diminuir funções celulares específicas. Dentre os ativadores de segundo mensageiros mais comuns e mais conhecidos, nós temos a proteína G. A proteína G ela vai estar ligada com a porção do componente que está adentrando o interior da célula e ela vai ter porções alfa, beta e gama. A porção alfa vai se desprender das porções beta e gama e vai caminhar livremente pelo citoplasma da célula e ali pode ativar alguns procedimentos e causar algumas mudanças específicas. Alfa, quando estiver dentro da célula, pode desempenhar algumas funções, como a abertura de alguns canais iônicos, pode também atuar no metabolismo da célula, pode ativar enzimas intracelulares e pode, uma das mais importantes funções, pode atuar ativando a transcrição gênica. Isso vai ser uma das ações mais importantes da proteína G, porque com isso ela pode provocar a formação de novas estruturas ou até alterar estruturas já existentes. A ativação de segundos mensageiros é de extrema importância para a ativação de respostas a longo prazo, tanto ativação quanto alteração. Ela vai estar intimamente ligada à proteína G, como nós vimos, e é importante a gente ressaltar que esse sistema de segundos mensageiros e proteína G vai estar ligado a diversos neurotransmissores, incluindo os endocannabinoides, que serão falados à frente pelo Diego. Olá! O sistema endocannabinoide tem importante papel em vários processos fisiológicos,
entre os quais a regulação metabólica, a regulação do apetite, dor, movimento, humor, entre outros. Os receptores mais estudados são CB1 e CB2. CB1, de maneira geral, controla as emoções nas áreas límbicas e corticais. O CB2 controla o sistema imunológico, sendo expressado nas células imunológicas como mastrócito, linfócito, bem como na micróglia. Os CB1 e CB2 são acoplados na proteína G e a identificação desses receptores levou ao isolamento e caracterização de ligandes endógenos para essas proteínas. Os endocannabinoides, que têm como representantes a anandamide e o 2-AG, eles são produzidos por uma resposta ao estresse celular a fim de restabelecer a homeostase em células pós-sinápticas, ligando-se a receptores pré-sinápticos por um mecanismo retrógrado, servindo como neurotransmissores sinápticos, fazendo uma viagem para trás através da fenda sináptica, realizando assim uma regulação positiva ou negativa na liberação de outros neurotransmissores. No desenho esquemático a seguir, os endocannabinoides são sintetizados sob demanda após o influxo de cálcio e liberados na membrana dos neurônios pré-sinápticos. Ponto 1. Ativando os receptores pré-sinápticos CB1, restringindo a atividade neural. Ponto 2. Sendo removidos da fenda sináptica pela captação na pós- e pré-sinapse. 3. A AEA acopla-se ao TRPV1 com consequências opostas às ativações do CB1 e passa por hidrólise pela FAAH, enquanto a 2-AG é hidrolisada pela MGL.4. Em algumas variedades da cannabis, o principal fitocannabinoide é o delta-9-tetrahidrocannabidiol, ou delta-9-THC, que é responsável pelas atividades psicoativas e pelos efeitos alucinógenos da maconha. Em outras variedades, como o cânhamo, o principal fitocannabinoide encontrado é o CBD. Apesar de o cânhamo e a maconha pertencerem à mesma espécie, a cannabis sativa, diferem na quantidade dos principais fitocannabinoides. No caso, a maconha tem maior concentração de THC e o cânhamo tem maior concentração de CBD, né? Sabe-se que o CBD tem uma afinidade muito baixa para os receptores canabinoides, porém pode ter mecanismo de ações independentes de CB1 e CB2, além de possuir uma capacidade única de antagonizar o CB1 em concentrações baixas, quando na presença do THC. O THC pode estar relacionado à capacidade do CBD de atuar como modulador alostérico negativo nos receptores CB1, né? O CBD também é descrito como um modulador alostérico negativo e não competitivo dos receptores CB1, que tem potencial para uso no tratamento de distúrbios no sistema nervoso central. Esses distúrbios poderiam ser antipsicóticos, antiepiléticos e antidepressivos. Essas são as funções do CBD. O CBD demonstra também um antagonismo aos receptores CB1 e CB2 em concentrações micromolares, né, muito pequenas. Ações antagonistas ou agonistas inversas nos receptores, via bloqueio de degradação da anandamida, um dos transmissores já falados. Outros alvos também são ativação do receptor de potencial transiente de canal iônico vaniloide tipo 1, ou TRPV1, e o tipo 2, que é o TRPV2. Ativação do receptor nuclear ativado por proliferador de peroxissomos, ou PPARs. Bloqueio de transmissores equilibradores de nucleosídeos, ENTs. Bloqueio do receptor de potencial transissório com domínio da melastatina tipo 8, TRPM8, né? Também pode ser chamado de TRPM8. Ação antagonista no receptor órfão, ligado a uma proteína G, GPR55. Ação agonista nos receptores de potencial transitório, anquirina 1, ou TPRA1. Ação agonista nos receptores de glicina, alfa-3 e alfa-1. Direcionamento de canais de sódio anormais,
bloqueio dos canais de sódio tipo T, modulação do canal seletivo a ânions dependente de voltagem, os VDAC1, modulação da liberação de fator de necrose tumoral alfa, ação agonista no receptor serotoninérgico 5-HT1A e aumento da sinalização dos receptores de adenosina. Além disso, tem-se também ação antagonista no receptor sigma-1 e ação como agonista inverso nos receptores GPR3, GPR6 e GPR12. O uso de canabidiol para fins terapêuticos foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal, sancionado em menores instâncias e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sendo permitida a comercialização de substâncias com canabidiol e com tetrahidrocanabidiol com autorização expressa de instâncias judiciais e com autorização excepcional. Então é isso aí, e até a nossa próxima videoaula.